A raiz do problema nunca foi dinheiro ou capacidade. A raiz era o veneno lento que ele injetava na sua alma, dia após dia. Era a sensação constante de ser uma âncora, não para ele, mas para si mesma. Uma âncora que ele ajudava a manter pesada, fincada no lodo da insegurança que ele mesmo criava. Ele tinha o dom de te fazer sentir pequena, não com gritos, mas com silêncios, com aquele olhar de lado quando você dava uma opinião, com o jeito que ele explicava o óbvio como se você fosse uma criança. Por anos, você acreditou que a sua vida dependia do leme dele, que o mundo lá fora era um mar perigoso demais e que só o barco dele poderia te manter segura. Você se acostumou com o balanço da negatividade dele, com a certeza de que seu potencial era limitado, uma faísca que ele fazia questão de apagar com um sopro de desdém. E então veio aquela noite, a noite da sentença. Ele, no centro do seu círculo de amigos, a galera que ria de todas as suas piadas. Você estava ali, ao lado, um acessório. E no meio de uma conversa, ele usou você como exemplo. Ele riu. Não foi um riso qualquer, foi um decreto. Com uma arrogância que gelou sua espinha, ele disse em alto e bom som que sem ele, você não aguentaria o tranco, que você se perderia no primeiro perrengue. As risadas que vieram depois foram o som do seu mundo quebrando. Cada gargalhada era um martelo batendo na sua autoestima. Naquele momento, você não era a parceira dele, era o alívio cômico, o chaveirinho que ele exibia para provar o próprio valor. A dor não foi apenas o medo do futuro ou a vergonha pública, foi a dor de se ver através dos olhos dele e perceber que para o homem com quem você dividia a vida, você era apenas uma piada. Mas naquela humilhação, algo mudou. A corrente que te prendia a ele, forjada com anos de manipulação, não suportou o peso daquele escárnio. Ela se partiu. A gota d'água não te afogou, ela transbordou o copo e te deu a força para sair da tempestade. Ali, sentindo o rosto queimar e a alma gelar, você entendeu. A única âncora que te puxava para o fundo era ele. Dizem que o universo tem um senso de humor cruel, mas na verdade ele é apenas justo. A lei do retorno não chega com um raio em dia de sol, ela vem devagar, como uma maré que recua e leva consigo tudo o que foi construído na areia da arrogância. Enquanto você florescia longe da sombra dele, a vida dele começou a fazer água. Não foi de uma vez, foi um vazamento lento, que ninguém percebeu até o barco começar a afundar. Você começou a notar os sinais de longe. Primeiro, ouviu dizer que ele vendeu o carrão que era seu maior orgulho. Depois, o viu na rua, a testa sempre franzida, os ombros caídos, carregando um peso que, ironicamente, não era mais você. As roupas antes impecáveis pareciam cansadas, assim como o dono. A antiga amarra tinha dado lugar a um amargor azedo, visível no canto da boca, um vinco permanente de quem engole o próprio fracasso todos os dias. A decadência dele era física, uma tradução da ruína moral que ele mesmo plantou. O cheque-mate do destino veio sobre 4 rodas. Numa tarde qualquer, você estacionou seu carro, não por ostentação, mas como um símbolo silencioso da sua liberdade, e o viu parado na calçada. O olhar dele encontrou o seu através do para-brisa, e ali o mundo dele desabou em silêncio. Ele não viu apenas seu sucesso ou sua paz, ele viu a prova viva, irrefutável, da grande mentira que ele contou a si mesmo e a todos, a de que você era o peso morto. O queixo tremeu, o rosto ficou branco como papel. Naquele segundo, ele entendeu que a única âncora que afundava alguém naquela relação era ele mesmo. Dias depois, a mensagem chegou. Um oi sumida, disfarçado de nostalgia, falando dos bons tempos, e no final, o pedido, um favor, uma ajudinha. Ele não queria você de volta, ele queria uma boia de salvação. Sua resposta foi simples, digitada com uma calma que até te surpreendeu. Um não sereno e definitivo. Sem explicações, sem acusações. Você não precisava mais justificar seu valor. Aquela porta estava fechada, e a única âncora na sua vida, agora, era aquela que você mesma lançava, em portos onde você era a capitã. Mira, vamos hablar de lo que passou. O grande erro dele, a decisão que selou seu destino, não foi um deslize qualquer de um relacionamento que acabou mal. Foi a escolha consciente de tentar te quebrar para se sentir mais forte. Foi a aposta arrogante que ele fez na sua ruína. Naquela noite,
Quando ele riu e fez da sua capacidade uma piada para a galera, ele não estava apenas sendo cruel, ele estava decretando o próprio futuro. Ele acreditou tanto na mentira que ele criou, a de que você era um fardo, um peso morto que o impedia de avançar, que ele não percebeu a verdade. Era você quem dava estabilidade ao barco furado dele. A decisão errada não foi terminar, foi a forma como ele fez isso. Foi a tentativa de assassinar sua autoestima em público, de usar sua suposta fraqueza como troféu. Ao fazer isso, ele não te jogou ao mar para se salvar, ele arrancou o próprio motor e ficou à deriva. Ele apostou tudo no seu fracasso, e o universo, que não joga dados, simplesmente lhe devolveu a aposta. A decadência dele não foi azar, foi a consequência direta daquele riso, daquela certeza soberba de que, sem ele, você não aguentaria o tranco. Mal sabia ele que o único tranco que importava era o que a vida daria nele. A vida não cobra com juros, ela cobra com a verdade, e a verdade para ele começou a chegar em prestações. Enquanto você reconstruía seu mundo, peça por peça, o dele começava a ruir pelas beiradas, de forma quase imperceptível. A lei do retorno não é um espetáculo, é um processo silencioso. Quem semeia vento, colhe o silêncio de uma casa vazia, a poeira da estagnação. Os sinais apareceram aos poucos, como rachaduras num muro que um dia pareceu inabalável. Primeiro foram as notícias que chegaram por terceiros. O carrão, aquele que era o trono da sua arrogância, foi vendido. Depois você ouviu, não em uma festa, não no centro das atenções, mas na fila do supermercado, com os ombros curvados, a testa franzida numa preocupação crônica. A palidez dele não era de cansaço, era de quem passa as noites em claro fazendo contas que não fecham. As roupas, antes impecáveis, carregavam um ar de desleixo, um cansaço que parecia ter impregnado o tecido. A antiga marra, aquele ar de superioridade, havia se transformado num amargor azedo, um vinco permanente no canto da boca de quem engole o próprio orgulho todos os dias. A decadência dele não era apenas financeira, era física, era moral. O universo estava lentamente despindo o rei, e por baixo da fantasia só havia um homem pequeno e assustado. E então veio o xeque-mate. Não foi um confronto, não houve palavras. O universo é mais sutil, ele apenas arranja o cenário para que a verdade se revele. Numa tarde qualquer, você estacionava seu carro, um símbolo não de luxo, mas de sua autonomia conquistada, quando o viu parado na calçada do outro lado da rua. O olhar dele cruzou com o seu através do para-brisa, e naquele segundo, o tempo parou. Ele não viu apenas um carro novo, ou uma mulher bem-sucedida. Ele viu o espelho do próprio fracasso. O queixo dele tremeu visivelmente. O rosto, já pálido, tornou-se branco como cera. Ele viu, na sua paz, a prova irrefutável da grande mentira que ele contou a si mesmo e a todos, a de que você era o peso. Naquele instante, ele entendeu. A única âncora, a única pedra que afundava o barco, sempre foi ele. Aquele choque, aquele momento em que a realidade esmagou a arrogância dele na calçada, foi o gatilho. O desespero é um péssimo conselheiro, e o dele, vendo a prova viva do seu sucesso, começou a gritar. Dias depois, a notificação acendeu na tela do seu celular. Era ele. A mensagem era um manual de manipulação barata. Começava com um "Oi, sumida", uma tentativa patética de criar uma intimidade que não existia mais. Em seguida vinha a isca da nostalgia, frases sobre os bons tempos, como se a memória pudesse apagar as cicatrizes que ele mesmo abriu. Ele falava de uma cumplicidade que ele próprio havia destruído com aquele riso em público. Você leu aquilo tudo com uma calma que te assustou. Não havia raiva, não havia um pingo de satisfação em ver o desespero dele. Havia apenas a distância, a clareza de quem olha para um fantasma e não sente mais medo. Ele não estava buscando reconciliação, ele estava farejando uma oportunidade. E então, no final da mensagem, veio o pedido, a verdadeira razão daquela aproximação. Ele não chamou de empréstimo, claro, usou palavras como favor, ajudinha, um empurrãozinho. Falou de um negócio incrível que estava prestes a fechar, a chance da vida dele, mas que faltava aquele detalhe, aquele capital inicial que, por um azar do destino, ele não tinha no momento. Ele estava te convidando para ser sócia da ruína dele, para usar seu sucesso como boia de salvação para o barco furado que ele se tornou. Ele não queria você de volta. Ele queria um resgate. Queria pegar uma carona na prosperidade que ele mesmo jurou que você nunca alcançaria.
Sua resposta foi digitada com uma firmeza serena, sem acusações, sem lembrá-lo da humilhação, do riso, da sentença que ele decretou. Você não precisava mais disso. Justificar sua decisão seria dar a ele um poder que ele não tinha mais. Sua resposta foi um ato de pura liberdade, a palavra final que encerrava não só aquela conversa, mas uma era inteira da sua vida. Um não definitivo, seguido de um desejo que você se resolva. Adeus. Você bloqueou o número em seguida, não por raiva, mas por higiene. A porta não estava apenas fechada, ela foi retirada, e no lugar subiram uma parede. Naquele momento você entendeu a lição final. A verdadeira vingança não é ver o outro afundar, é estar tão ocupada construindo seu próprio porto seguro que você mal percebe a tempestade que leva os barcos dos outros. A única âncora na sua vida agora era aquela que você mesma lançava, nos portos de paz que você escolhia. E o leme finalmente estava nas suas mãos. Vamos falar sobre os sinais da queda dele, os que você não vê mais de perto, mas que ecoam pela cidade. O universo não manda um boleto com a conta. Ele simplesmente te obriga a viver na casa que você mesmo construiu. E a casa dele, hoje, é fria e silenciosa. O semblante é o primeiro a entregar a conta. Aquele ar de superioridade, a marra que ele vestia como um terno caro, desbotou. Hoje, quem o vê de relance nota o cansaço crônico que nem uma noite de sono consegue apagar. As olheiras são fundas, não de festa, mas de preocupação. Há um vinco permanente entre as sobrancelhas, a marca de quem passa os dias fazendo contas que não fecham. O olhar, antes afiado e julgador, agora é opaco, perdido. É o olhar de quem procura uma saída, mas só enxerga o reflexo do próprio erro no espelho. O comportamento dele mudou na mesma medida. Aquele homem que era o centro de qualquer roda de amigos tornou-se fugidio, quase um fantasma. Ele evita os lugares que antes frequentava, não por humildade, mas por vergonha. Anda encolhido, olhando para o chão, como se temesse encontrar o olhar de alguém que conheceu no auge da sua arrogância. A galera que ria das piadas dele sumiu, porque a plateia só fica enquanto o show é bom, e o espetáculo da soberba dele acabou. Ele se tornou um homem nervoso, que se assusta com o toque do celular, sempre esperando a próxima cobrança, a próxima má notícia. E por fim, o ambiente. A vida dele encolheu. O apartamento em que ele vive agora não é um lar, é um esconderijo. É um lugar com a frieza do impessoal, onde o eco da solidão é o único barulho constante. Não há calor, não há vida. É o cenário perfeito para a escassez que ele vive. A escassez de dinheiro, sim, mas principalmente a escassez de propósito. Sem você para diminuir, ele ficou frente a frente com o próprio tamanho e descobriu que era muito menor do que imaginava. O tranco que ele jurou que você não aguentaria é o que ele vive, em silêncio, todos os dias. O silêncio que se seguiu àquele não e ao bloqueio definitivo não foi um vazio, foi o som da sua liberdade finalmente ocupando todo o espaço. Por anos, sua vida foi preenchida pelo ruído da negatividade dele, pela estática da sua insegurança, pelo barulho das suas críticas veladas. Agora havia a paz, uma paz tão sólida que você podia quase tocá-la. O futuro, a partir daquele ponto, deixou de ser uma incógnita assustadora e se tornou uma tela em branco. As notícias sobre ele talvez ainda cheguem, trazidas pelo vento, como ecos distantes de um navio que afundou há muito tempo. Você ouvirá que ele trocou de emprego de novo, que vive de favores, que Amara deu lugar a um discurso cansado de vítima do sistema. Mas essas notícias não te causarão nem dor, nem prazer. Serão apenas o boletim do tempo de um país que você não visita mais. A história dele se tornou irrelevante. O verdadeiro ponto final não é sobre ele, é sobre você. É sobre a alegria simples de acordar e saber que o dia é seu. É sobre tomar decisões, grandes ou pequenas, baseando-se unicamente na sua vontade e na sua intuição, sem precisar da aprovação ou temer a desaprovação de ninguém. É sobre olhar no espelho e não ver mais o reflexo distorcido que ele pintou, mas a mulher inteira, forte e capaz, que sempre esteve ali, esperando a tempestade passar. A vingança do universo, no fim das contas, nunca foi sobre a queda dele, foi sobre a sua ascensão. O verdadeiro troco não foi o carro, não foi o não sereno, foi a sua paz de espírito, foi a sua capacidade de transformar a humilhação em combustível e construir um império, não de dinheiro, mas de autoestima, sobre as ruínas que ele tentou deixar para trás. Ele te chamou de peso morto, mas esqueceu de uma lição básica de navegação. Às vezes, o que você pensa que é um peso
É na verdade o leme que mantinha o barco no rumo. Sem você, ele ficou à deriva na própria arrogância. E você descobriu que não precisava do barco dele. Você sempre foi o próprio oceano. O grande erro dele, a decisão que selou seu destino, não foi um deslize qualquer. Foi a aposta arrogante que ele fez na sua ruína. Naquela noite, quando ele riu e fez da sua capacidade uma piada para a galera, ele não estava apenas sendo cruel. Ele estava decretando o próprio futuro. Ele acreditou tanto na mentira que criou, a de que você era um fardo que o impedia de avançar, que não percebeu a verdade. Era você quem dava estabilidade ao barco furado dele. Ao tentar assassinar sua autoestima em público, ele não te jogou ao mar para se salvar. Ele arrancou o próprio motor e ficou à deriva. A lei do retorno não falha. Enquanto você, livre daquela âncora, florescia, a vida dele começou a fazer água. Não foi um desastre, foi um vazamento lento. Os sinais apareceram como rachaduras num muro que um dia pareceu inabalável. Quem o via na rua notava a testa sempre franzida, a palidez de quem passa as noites em claro fazendo contas que não fecham. As roupas, antes impecáveis, ganharam um ar de desleixo, um cansaço que impregnou o tecido. A antiga marra deu lugar a um amargor azedo, um vinco permanente no canto da boca de quem engole o próprio orgulho todos os dias. A decadência dele era física, uma tradução da ruína moral que ele mesmo plantou. O checkmate do universo veio sobre 4 rodas. Numa tarde qualquer, você estacionava seu carro, não por luxo, mas como um símbolo da sua autonomia conquistada, quando ouviu parado na calçada. O olhar dele cruzou com o seu através do para-brisa, e naquele segundo, o mundo dele desabou em silêncio. O queixo tremeu, o rosto ficou branco como papel. Ele não viu apenas seu sucesso ou sua paz. Ele viu a prova viva, irrefutável, da grande mentira que ele contou a si mesmo e a todos, a de que você era o peso morto. Naquele instante, ele entendeu que a única pedra no sapato, a única âncora que afundava alguém naquela relação, sempre foi ele. O desespero é um péssimo conselheiro. Dias depois, a notificação acendeu no seu celular. Era ele. A mensagem era um manual de manipulação barata, um oi sumida, uma nostalgia forçada sobre os bons tempos e, por fim, o pedido disfarçado de favorzinho. Ele não queria você de volta. Ele queria uma boia de salvação, uma carona na prosperidade que ele jurou que você nunca alcançaria. Sua resposta foi digitada com uma firmeza serena que ele jamais imaginara que você teria, sem acusações, sem lembrá-lo da humilhação. Você não precisava mais justificar seu valor. Foi um não definitivo, seguido de um "espero que você se resolva". E então você bloqueou o número, não por raiva, mas por higiene. Aquela porta não estava apenas fechada, ela foi retirada, e no lugar subiram uma parede. A verdadeira vingança não é ver o outro afundar, é estar tão ocupada construindo seu próprio porto seguro que você mal percebe a tempestade que leva os barcos dos outros. A única âncora na sua vida agora é aquela que você mesma lança, nos portos de paz que você escolhe. E o leme, finalmente, está nas suas mãos. E então, chegará o momento. Não será com a tela de um celular acendendo, nem com uma ligação de um número desconhecido. O desespero dele será tão grande que ele precisará de uma testemunha. Ele precisará olhar nos seus olhos para tentar reativar a antiga culpa, o velho poder. Ele vai bater na sua porta. Você ouvirá a campainha, e por um instante o coração vai dar um solavanco, um eco do medo antigo. Mas ao olhar pelo olho mágico, você não verá o gigante que te assombrava. Verá um homem encolhido, com os ombros caídos, e um sorriso ensaiado que não alcança os olhos. Ao abrir a porta, o discurso dele virá tropeçando, uma mistura patética de nostalgia e necessidade. Ele falará dos bons tempos, das piadas internas que só ele achava graça. Tudo para amaciar o terreno antes do golpe final. O pedido, a ajudinha, o favor, o empréstimo que eu pago assim que as coisas melhorarem. Enquanto ele fala, você não sentirá raiva, nem pena. Sentirá uma clareza gelada, a mesma clareza de quem olha para uma foto antiga e mal se reconhece. Você perceberá que o homem à sua frente não é uma ameaça, é apenas um fantasma, um eco de uma vida que não é mais sua. Ele terminará o monólogo e ficará te encarando, esperando a antiga reação, a hesitação, a dúvida, a vontade de apaziguar. Mas ela não virá. Você o interromperá, não com dureza, mas com a calma firme de quem finalmente está no controle. Eu não posso te ajudar, você dirá.
e as palavras sairão com uma facilidade que te surpreenderá. A pessoa que você está procurando, a mulher que você acha que eu sou, ela não mora mais aqui. O rosto dele se transformará. A máscara de coitado cairá, revelando o choque, a incredulidade. Ele não entenderá. Na cabeça dele você ainda era a piada, o chaveirinho. Mas antes que ele possa formular uma resposta, você dará um passo para trás e fechará a porta, devagar. O clique da fechadura será o som mais libertador que você já ouviu. O ponto final. O laço finalmente cortado. Do outro lado, o silêncio. Do seu lado, a paz. Sou livre.